Tinha, né? Eu vou resolver aqui a primeira parte, a frente, né? E depois no outro vídeo eu vou resolver o verso. Então não vamos enrolar, então. Primeiro vamos começar. Uma rede de restaurantes tem filiais em diferentes estados brasileiros. O quadro a seguir apresenta a quantidade de filiais desse restaurante por estado no ano de 2021. Em uma análise, foram calculados a média, a mediana e a moda da quantidade de filiais por estado entre os listados nesse quadro. Então, gente, a questão A, ela é diferente, né, do vestibular, que eu encontrei na internet, e a da Ritinha é adaptada. Então, eu botei aqui a da Ritinha, tá? Letra A. Então, a gente tem que calcular a média, a moda e a mediana desses números aqui dos estados, né, das filiais. Então, vamos começar. Para calcular a média, é a mais fácil de todas, né, que a gente sempre soube, né? A gente tem que somar todos os valores. Então, a gente tem que somar o 8 com 2, com 6, com 7... todos os valores e dividir pelo número, o número da quantidade. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Então a gente tem que somar todos esses números aqui e dividir por 7. Então, ó, 8 mais 2 mais 6 mais 7 mais 11 mais 13 mais 2. Qual que é o resultado? Vamos ver. 8 mais 2, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 7, 23. 23 mais 11, 34. 34 mais 13, dá 47. 47 mais 2, 49. Então, 49, a gente tem que dividir por 7, né? Que é o número de estados que a gente tem. São 7 estados. Dividir por 7. 49 dividido por 7 é 7. Então, a gente descobriu que o 7 é a média. Então, aqui a média. A média é 7. Pronto. Bem facinho, tranquilo. Beleza, chuchu, tranquilinho. Agora a gente tem que descobrir a moda. A moda é, acho que, ridículo. É o número que aparece mais vezes. De todos aqui, qual que aparece mais vezes? O 8 aparece uma vez, o 2 aparece o quê? O 2 aparece 2 vezes. O 2 aparece aqui e aparece aqui. O 2 é o único número que se repete. Então, pronto, descobrimos. Moda igual a 2. Nossa, tá muito fácil. E agora a mediana. A mediana é o termo central. Quando ele é ímpar, ele é... Por exemplo, a gente tem uma sequência aqui que é 1, 3, 5, sei lá, 9 e 11. Aqui a gente tem 5 números, certo? 5 números. O termo central vai ser aquele que tá no meio, lógico. Então aqui o termo central é o 5. Porque ele tá no meio do 9, do 11, do 1 e do 3. Basicamente isso, quando é ímpar. Quando é par, então a sequência aqui é 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4, por exemplo. Quando é par, a gente vai ver quantos números tem no total da sequência. Então aqui a gente tem 4 números. A gente pega isso, divide por 2, igual a 2. Então a gente vai no segundo termo. A gente pega o segundo termo mais o terceiro e divide por 2. Então 2 mais 3, 5, dividido por 2. Então a mediana disso é 2,5, entendeu? É assim que a gente calcula a mediana. Então, aqui a gente tem quantos? A gente tem 7 estados. 7 estados é ímpar, então vai ser bem facinho. Primeiro a gente tem que colocar tudo em mol. Vamos colocar em mol. O que é colocar em mol? Colocar na ordem. Então, vamos pela ordem. O número mais baixo é o 2. Temos 2, 2, hein? É sempre bom riscar para a gente não repetir os números. Então, 2 e 2. O próximo, tem algum 3? Não tem nenhum 3. Tem algum 4? Não tem nenhum 4. 5 não tem, 6 tem. Então temos 6. Riscar o 6. 7 tem? 7 tem. Temos 8? Temos 8. Temos 9? Não temos. 10 não temos. 11? 11 temos. E o que sobrou? 13. Colocamos em mol aqui. Colocamos na ordem. O termo central, qual que é o meio? Temos 7 termos. O termo do meio vai ser o quarto termo, né? Tem 3 números desse lado. 3 números desse lado. Qual número... E o único que sobrou foi o 7. Então, 7 é o termo que está no meio. Tranquilinho. Então, a mediana é igual a 7. Fizemos a letra A. Vamos para a letra B. Tranquilo? Letra B. Em 2021, em 2022, as filiais de Goiás foram fechadas. Precisou refazer os cálculos, né? Então, a gente vai fazer os mesmos cálculos da A, só que tirando o Goiás. Que Goiás foi fechado. Então, vou até riscar o Goiás aqui. Então, agora, a gente não tem mais 7 estados. A gente tem 6 estados. 6 estados.
ok? 6 estados. E a gente tem que desconsiderar, né, as filiais de Goiás. Então, se antes a gente tinha 49 filiais, menos as 7 filiais de Goiás, 42 filiais. Agora, pra gente saber a média, a gente tem que dividir por tudo. Que é 7? Não, não é 7. A gente tem que dividir por 6, que são o número de estados que a gente tem agora. Então, dividido por 6, a média é 7. Então, a gente tem a mesma média do exercício anterior. Média 7. A moda, o 2 continua aparecendo na mesma quantidade de vezes, então o 2 é a moda. Nem vou fazer a conta porque o 2 nem mudou nada. E a mediana, agora a mediana é importante a gente se atentar. Porque a mediana, agora a gente tem um número par, temos 6 estados, né? Então, agora a gente tem, vou fazer em coloridinho para dar um destaque. 2, 2, 6, 8, 11 e 13. A gente tem 6 estados apenas. A mediana, então a gente vai pegar... a gente tem 6 estados, né? Então a gente vai dividir por 2. Aí a gente tem o terceiro termo, que é o 6. E a gente vai somar com o próximo. Então a gente vai ficar 6 mais 8 dividido por 2. Essa aqui é a mediana. É igual 14 dividido por 2, 7. Então a mediana vai ser 7, entendeu? Tranquilo? Então 7 é a nossa mediana.